Eu já passei da fase de título. Para mim não importa mais se é TOD, bipolaridade, eu só quero ver meu filho bem. Então eu não estou mais indo atrás de diagnóstico. Se ele falou que é bipolaridade, eu concordei e tal. Até precisei desse diagnóstico para conseguir o remédio dele na justiça, porque o governo cortou. O remédio dele custa R$400. Hoje ele toma Aristab. Quando eu mudei para Matão, o psiquiatra mudou o psiquiatra, ele mudou, porque ele falou que a risperidona na adolescência traria aí, talvez algumas outras comorbidades. Aí ele mudou. E aí entrou em dezembro o estabilizador de humor. Pessoal que tem epilepsia que toma. Se você ler a bula, você chora da regia, é bom nem ler. É igual o anticoncepcional, se você ler com detalhe, você não toma nunca. Então, ele deu neural, ele melhorou muito, por isso que agora ele trabalha com a bipolaridade, porque o neural é um estabilizador de humor, porque ele era muito chato. Tudo que ele ia fazer, nada estava bom. É uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa com TOD. Nada está bom para ele. Nada. Você pode mover mundos e fundos, nada está bom. Aí entrou o estabilizador de humor, no caso dele tem vários no mercado, ele chama neural, ele melhorou muito. Hoje ele é uma pessoa bem melhor para conviver. Ele é uma pessoa extremamente tímida, algumas pessoas estavam aqui à tarde e perceberam, ele não olha nos olhos das pessoas. Talvez esteja ligado à autoestima dele, né? Porque ele tem uma autoestima baixíssima. E ele é assim. Aqui eu coloquei o seguinte, olha, o que dá resultado? Demorado, mas dá. Os pais, terapeuta, o médico e a escola, todos falando a mesma linguagem. Precisou de ajuda na escola para ensinar como lidar com a criança, não ficar falando tanto não gritar? A psicóloga tem que ter essa disponibilidade. Nem que você tenha que pagar, nem que você tenha não, você tem que pagar para ela ir até a escola como se fosse uma terapia, um dia normal de sessão. Mas se a psicóloga, quando você for contratar, falar que não tem essa disponibilidade, eu sugiro que procure outra, porque ela tem que ter. Chega uma hora, a escola não te ouve mais. Então a escola fica totalmente perdida, porque é difícil mesmo. Então a terapeuta tem que ir lá e falar, olha, ele tem um problema realmente. Se ele está agredindo, segura por trás, não vem pela frente nunca, ele vai te chutar. Vem por trás, imobiliza ele, dá dó? Dá, mas tem que fazer. Senão ele bate todo mundo. Meu filho tem uma força muito grande, parece que duplica a força deles. Segura por trás e tem que imobilizar, até a raiva acalmar. Isso costuma piorar a raiva, né? Mas se ele vê a mãe, se chegar ali algum parente, ele costuma... eu coloquei lá sobre afetividade. Quando a criança tem 11 anos, os professores falam, não é mais criança, né? Vai ficar mimimi. Mas a criança com TOD precisa se sentir amada pelo professor, mesmo que ela tenha 11, 12, 13 anos. Não que ele vai ficar fazendo diferença, mas precisa dar uma atenção maior. Tem coisa que ele não entende a explicação. Ele não entende da forma que você explica para os outros. Dá uma sentadinha com ele, explica de uma outra forma, ele vai te ouvir. A mãe ele nunca quer ouvir. Para fazer tarefa, hoje ele já faz legal, mas é o pior horário do dia para a mãe. Ela até dá uma dia, ela fica adiando um pouco, mas não tem jeito. Ele grita, ele não quer fazer. É um estresse total, até que você consiga que faça. É bem estressante, bem estressante. Muitas mães precisam tomar medicação. Eu nunca tomei, mas não acho nenhum privilégio. Se precisar, toma também. Precisa, a mãe precisa, porque você é o espelho do filho. Se você não está calma, como que você vai acalmar seu filho? Então você precisa atacar, você precisa conseguir achar um equilíbrio emocional. Precisa fazer musculação? Faça. Meditação, budismo, alguma válvula de escape você precisa achar, para que você consiga manter seu equilíbrio emocional para lidar com a criança. Porque senão todo mundo surta dentro da casa. Então tem que achar uma válvula de escape. A mãe precisa se cuidar também. Porque gente, é uma dedicação total. A gente para tudo na nossa vida. A gente não faz mais nada.
Faz 11 anos que eu só cuido do meu filho. Se você não achar uma válvula de escape, você não consegue mais viver, né? É o que acontece com muitas mães. Elas abandonam tudo que elas gostam, não faz mais nada para elas, só fica atrás do filho. Chega uma hora que ela acha que morrer vai resolver todo o problema dela, e não vai. Não vai mesmo, ela vai achar outros problemas, no meu entendimento aí religioso. Então é um trabalho em equipe. Se o psiquiatra fala uma coisa, a mãe não acredita nele, não confia. A psicóloga fala outra. Aí a escola fala outra, é um caos. Todo mundo tem que tentar falar a mesma linguagem. É uma ajuda mútua. Um ajudando o outro para poder auxiliar o filho. Não esquecendo, aqui está cobrindo um pouco, acho que eu coloquei a foto, que quem mais sofre nessa história pode parecer os pais, mas quem mais sofre é a criança. Ela sofre muito com o que ela faz. Ela chora depois das crises, ela se arrepende muito. E a gente recebe muitos nãos, né? Já teve escola que eu levei meu filho, depois que ele saiu daquela, ele foi numa escola, o primeiro dia ele entrou, ele puxou o colar da diretora. Ela foi lá no meu carro, gritando e falou: leva seu filho daqui, porque com 10 anos de direção, ela falou, acho que na pedagogia de trabalho, eu nunca vi isso. Seu filho não tem limite nenhum, leva ele embora daqui agora. Então assim, a criança recebe muito não. Ela recebe da família. O que acontece é o seguinte: os familiares começam a se afastar de você. Você não é mais convidada para as festas, porque teu filho surta. Então, as pessoas não vêm muito dar apoio, né? Eu, com a minha família, graças a Deus, no começo foi difícil. O primeiro, acho que foi no Natal. Chegou na hora de ir embora, eu não queria ir embora. Aí eles viram, eles nunca tinham visto. Eu não morava na mesma cidade que eles. Aí ficaram meio assim. Aí eu vim para Matão, meu irmão, eu estava viajando, ele foi na escola. Ele falou para mim: o que é aquilo que o teu filho faz? Foi a primeira vez que ele viu. E uma coisa é você contar e falar, outra é você vivenciar. Você ir lá, tentar acalmar e não acontece nada. Tudo que você fala, aí você perde a calma. No fim, né, a mãe, ela trabalha muito essa questão de... Ela não trabalha a questão da culpa, ela se sente muito culpada. Eu fiz tudo com meu filho, o que aconteceu? Que meu filho age desse jeito, como se fosse um louco. Aí os familiares vão se afastando, você não é mais convidada para nada, é bem complicado. É uma doença que te deixa muito solitária. Bom, eu já tinha falado, né, que às vezes os pais precisam de ajuda também, mas para estabelecer limite. Não porque é um TOD, não. Não é toda criança aí que sai desafiando, que não obedece, que tem o transtorno, tem que tomar muito cuidado. Por isso que é legal fazer a avaliação neuropsicológica, né? Porque aí você vai comprovar através dos testes se é isso mesmo. Isso daqui foi bem legal, eu recebi essa semana, antes de ontem. Uma mãe, eu tenho um site, e uma mãe mandou, eu tenho um e-mail no site, e uma mãe mandou para mim antes de ontem. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês. Foi bem legal, eu resolvi colocar de última hora aqui na palestra. Ela não se identificou, tá? Ela mandou o seguinte: há pouco tempo, meu filho de 6 anos foi diagnosticado como opositor. E de cara me disseram: o transtorno era característico de crianças com famílias desequilibradas. Os médicos falam muito isso. Mas não me identifiquei com as prováveis causas. Tentei negar. Mas quanto mais lia sobre as características, mais sabia que meu filho sofria com isso. É incrível, mas ele parece já ter nascido um bebê opositor. Não consegue ficar em lugar nenhum esporte. No começo não consegue colocar em esporte nenhum. Eu consegui esse ano colocá-lo, porque também na hora do esporte ele surta, ele não quer obedecer às regras, é bem complicado. Aula de música, balé, igreja, escola, nem pensar. Eu amo tanto, gostaria de passar tudo isso por ele. Ele está mais que estigmatizado em todos os seus ambientes de convívio. Não encontro profissionais que me ajudem. Apesar dele fazer terapia e ecoterapia, e mesmo sendo professora, não tenho ideia de como proceder em sala de aula com uma criança opositora.
E nem como punir uma criança tão pequena por infrações tão grandes. Todos os dias ele comete alguma travessura, e cada vez mais grave. Não sei mesmo o que fazer. Sinto-me absolutamente sozinha. Moro numa cidade pequena no interior do Rio de Janeiro. Não encontro um psiquiatra especialista em crianças. Me ajudem. Então vocês veem a situação dessa mulher. Para ela chegar a escrever com uma pessoa que ela não conhece, ela nunca me viu, ela entrar no site, pegar um e-mail e mandar esse depoimento. Ela é professora, né? Ela foi lá, aprendeu lá as teorias, né? A gente aprende muita coisa, né, na teoria, e aí de repente teu filho começa com sintomas de TOD. Para ela aceitar é muito, eu imagino que deva ser muito complicado. Porque uma coisa é você tentar ajudar o filho do outro. Outra coisa é você ver seu filho surtando na escola, a professora chorando, ou seu filho batendo na professora. É bem complicado, né? Se a gente se colocar no lugar dela, a gente consegue sentir um pouquinho do que essa mãe sente. E aí eu resolvi trazer o depoimento dela para vocês. Que pode acontecer com qualquer um, né, gente? Aí um pedido meu para vocês, de coração mesmo. Eu acho assim, o caminho que vocês escolheram, vocês já são vencedores só de escolher esse caminho, né? É difícil no Brasil, é difícil, né? Aí nós vamos entrar numa questão até política, tem salário e tudo, mas é maravilhoso. Eu estou ficando todo dia lá na escola, assim, eu estou observando muitas crianças, é muito legal você ensinar uma criança, é muito bonito. E não é fácil, não é para qualquer um, são para pessoas especiais mesmo. Então, esse é um pedido meu, né? Acho que é o motivo de eu estar aqui hoje. Coloque-se sempre no lugar do outro. Nunca subestime a capacidade de uma criança, não é porque ela está fazendo aquilo que ela não possa aprender, tá? Procure enxergar além, que eu acho que é o que a Débora fez. Desenvolva a sensibilidade de ver o que poucos conseguem. Porque às vezes você está no sistema, cada escola tem a sua forma, né? O seu sistema educacional. E às vezes aqueles anos de trabalho, não é só na pedagogia, todo mundo vai te deixando um pouco insensível a algumas coisas. Então eu queria pedir para vocês tomarem cuidado com isso, para não acreditar em tudo que vocês veem por aí, né? Você ficou naquela escola há 10 anos, você adorava tal, você foi para uma outra, então assim, se abra para o novo, né? Dá uma oportunidade para aprender coisa nova. Porque eu garanto para vocês o seguinte, está nascendo muita criança com problemas. Muitas. Daqui para frente, não vai ter jeito. Ou a inclusão sai do papel, porque hoje ela só existe no papel, não existe inclusão no Brasil. Não existe. Eu não estou falando de TOD, estou falando de autismo, de pessoas que não enxergam. As escolas vão ter que aceitar mesmo, não tem jeito. Então, vamos estudar, vamos aprender, vamos se colocar, eu acho que assim, o mundo está precisando um pouco da gente se colocar no lugar do outro. Para a gente poder melhorar como pessoa, né? Vamos tentar aprender um pouco com essas crianças que estão vindo aí. Porque se Deus permitiu que elas viessem, esse desafio, é porque tem um porquê. Nada na vida é por acaso, acredito muito nisso. Se elas estão vindo, é porque cabe a nós recebê-las e tentar ajudá-las de alguma forma. Sabe? Vamos alertar os pais, faça um pouco além daquilo, às vezes até que a escola pede para você, por favor, para a gente parar de ouvir tanto não como a gente ouve. A essência das crianças, né? Porque assim, apesar da gente ter um sistema de ensino onde todos têm que ser iguais, cada um é diferente, né? Cada criança tem as suas particularidades. Eu tenho muita esperança que um dia isso mude, nosso sistema de ensino, porque as crianças aprendem de forma diferente. Nós não somos robôs, né? Não tem como achar que todos vão aprender igual, daquela jeitinho, sentadinho, bonitinho, não tem jeito. Criança gosta de brincar mesmo e eu tenho muita esperança na mudança. E a mudança está aí com vocês, né? Conto com vocês, tá bom? Para vocês continuarem dando esperança para a gente. Porque cada professora que entra no nosso grupo é uma esperança para mim.
Deixa eu falar um pouco da minha participação na mídia, se eu continuar falando eu choro. Quando tudo começou com meu filho, eu li um blog, chama Neuroblogando, um cara que dá palestra, lá do Nordeste. E ele pôs uma matéria sobre TOD. E no fim, um monte de mãe desesperada, e algumas não, muitas falando em suicídio. Eu sou espírita, né? E eu sei, acredito piamente que para quem se comete o suicídio, né, é um preço muito caro que você paga. Então, eu resolvi fazer um blog. Comecei, sei lá. Falei, vou contar aqui o que eu estou fazendo com meu filho, quem sabe alguém lê e sirva de exemplo, sei lá. Fiquei desesperada quando eu li aquilo. Fiz um blog, comecei a escrever todo dia, tudo que acontecia. O que aconteceu comigo e meu filho? Eu gosto muito de escrever, né, ao contrário do meu filho. E aí meu irmão viu o blog, achou bem legal, depois de alguns meses me deu um site. Mandou fazer em Matão, onde eu estou morando agora, o pessoal estava fazendo dele. Me deu um site, eu comecei a pôr conteúdo, eu que coloquei todo o conteúdo lá, e é uma coisa que eu gosto. E começou a dar um resultado legal. As mães, de uma forma ou de outra, aquilo dá uma certa esperança para as mães. Aí, o ano passado, eu resolvi fazer um grupo de WhatsApp. Hoje nós temos 240 pais, em sua maioria mãe, acho que tem 3 homens, o resto mulheres. Tem professoras, tem diretora, poucas, mas tem. E é muito legal quando uma professora entra no meu site e pede para adicioná-la. Olha, eu tenho um aluno, eu estou tentando ajudar. Nossa, as mães só falta carregar no colo, é que ela não está pessoalmente ali. Então, assim, a gente fica muito esperançosa com essas pessoas que procuram informação, que estão querendo ajudar, estão lutando. Tem uma lá que luta contra o sistema da escola. É complicado, mas, assim, a gente fica muito feliz, né? Que ainda tem pessoas, assim, que se colocam no lugar do outro. Tá? Eu coloquei aqui meus contatos, eu gostaria, se alguém quiser fazer contato comigo, pode mandar aí transtornosdiversos@gmail.com. O telefone e o site, transtornos.org, não tem BR. Vocês vão estar recebendo um folder que nós fizemos para distribuir nas escolas, e lá tem o Facebook. E o Facebook não fala só de TOD, não. Tudo que é relacionado à criança, de problema, até o adulto também eu coloco. É /transtorno desafiador positivo. Vocês vão estar recebendo um folder que nós fizemos. E aí, se alguém quiser receber a arte também, manda e-mail para mim, eu mando o original, que a gente está imprimindo e distribuindo em todas as escolas de onde cada uma mora, para a pessoa conhecer o TOD, saber que existe, que realmente é um problema aí presente na sociedade. Tá? Tem também, o pessoal daqui foi muito legal, cheirou os slides para vocês. Tá? Fez uma postilhinha, vocês vão estar recebendo. E tem uma matéria que eu mandei falando sobre educação em geral, falando um pouco sobre ensinar também moral, ética, né? A gente está precisando um pouco aqui no Brasil. Todo lugar. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada mesmo.